é muito profundo. Por isso que nós aqui, todo sábado, a gente tem sido orientado para a mentoria. A mentoria tem exatamente esse objetivo de a gente conversar, né? É, nas outras atividades da Academia Dynamis, eu fico mais falando, né? Porque ainda não desenvolvi muito bem as lives, tem pouca gente. Mas aqui na mentoria, eu não estou transmitindo na internet, eu estou gravando só. Depois eu vou publicar. Mas é para a gente poder bater um papo, para a gente se aproximar espiritualmente. Entendeu, Solange? É muito profundo. Por isso que é bom ouvir o pastor, porque ele vai ver o currículo do cara. Ele não é como eu, que, apesar que eu sou bem mais velho que ele, mas a minha maturidade espiritual é de um adolescente. A dele é bem mais madura do que eu, espiritualmente falando. Né? E, e ele está lendo a Bíblia, ele não está tirando conclusões da cabeça dele, não, ele está tirando conclusões que o Espírito Santo está guiando ele, entendeu? Gente, é muito legal isso, porque eu vou te falar uma outra coisa. A, da parte de vocês, eu imagino o seguinte, que vocês podem falar, você perguntou há pouco tempo atrás, você perguntou assim, mas onde que deu problema? Onde é a desobediência? Como que você mede a sua desobediência? Sabe como? No plano horizontal. A desobediência com seu pai, a desobediência com o cliente, a desobediência com o seu líder, enfim, as desobediências, entendeu? E desobediência está ligado à submissão. Né? Quando fala o homem e mulher, né, existe uma dupla submissão. A mulher é submissa ao marido e o marido é submisso à mulher. O problema é que a mulher tem uma função e o homem tem outra função. E aí que o demônio entra, quer transformar a mulher tendo uma função que é do homem e o homem, como vocês estão vendo aí na sociedade, uma função que passa a ser feminina. Isso é tudo coisa do inimigo, né? Sim. Desvirtuando. Pois é. Para a sociedade é um preconceito, né? Porque a sociedade entende que isso é um preconceito. Mas isso é, biblicamente, só tem o homem e a mulher. Alguns vão desvirtuar a palavra de Deus dizendo que não. Mas, se você estudar esses preletores que eu tenho recomendado, você vai ver que não tem hipótese de ter um terceiro gênero. É, por isso, mas é perfeito. Isso mas aí que tá. Né? Não discutir, não se aborrecer, aí que tá uma coisa muito séria. Ainda ontem, na live, nossa, ontem, antes de ontem, foi sobre consagração. Consagração é com o sagrado. Com o sagrado. E se eu estou com o sagrado, se eu estou resplandecendo Cristo, se eu estou tendo minha mente transformada à mente de Cristo, eu tenho que chegar e falar a verdade. Porque Cristo é a verdade, é o caminho e a vida eterna.
A verdadeira vida é a vida eterna, não é essa vida aqui. Não é com esse corpo carnal, entendeu? Então eu tenho que falar. Agora, o falar a verdade não representa que eu vou obrigar a pessoa a concordar. Eu tive e tenho muito esse problema, porque eu sei que é uma verdade, ninguém vai me mudar daquela verdade, por quê? Porque o Espírito Santo diz que é, não tenho, não vou discutir com ninguém, né? Entretanto, eu amo a pessoa com a qual estou falando, eu falo e ela não me ouve, mas Deus está me ouvindo. Eu creio em Deus, eu estou tranquilo porque ele me ouve e eu estou ouvindo ele também falar a verdade, entendeu, Solange? Independente do outro ficar bravo. Você sabe que eu tenho alguns processos trabalhistas porque as pessoas entenderam que eu estava desonrando, que eu estava, sei lá, tem umas palavras aí jurídicas, né? Talvez você lembre aí, mas na verdade eu estava. Como? Danos morais. É danos morais, exatamente. E na verdade eu estava amando a pessoa ao dizer a verdade para ela. Então, eu lembro de um termo, eu lembro de dois, sem dizer nomes, é lógico, onde que eu falei para a pessoa, não dá para confiar em você. E a pessoa ficou ofendida, né? E nos deixou. Agora, hoje eu digo o seguinte, não dá para confiar nem em mim, porque o Jesus Cristo fala, vigiai e orai. Para quem que ele fala? Para todo mundo. Entendeu? Então não dá para a gente confiar na gente. Aí tem que confiar no Espírito. Aí, se você não tem Espírito? Esse é o ponto, entendeu? É espiritual, né? Então, veja, nós estamos numa conversa onde que ela sempre mostra essa necessidade de ter o Espírito Santo nos guiando. E qual que é a forma de ter o Espírito Santo nos guiando? É o novo nascimento. E o pastor Adilson, que nos acompanha nas lives é, às quintas-feiras, ele fala sempre, ele me adverte há mais de 10 anos, não, mais de 5 anos que a gente tá muito próximo, e ele fala, tem que ter primeiro o novo nascimento. Aí, para quem não nasceu de novo, falar em novo nascimento parece uma loucura, né? Mas também quero dizer para vocês o seguinte: o próprio Nicodemos, que era um cara lá na época de Jesus Cristo, esse Nicodemos era um cara religioso, era um cara abastado, era um cara top, vamos dizer assim, socialmente, culturalmente e economicamente. Era poderoso. E esse poderoso, chamado Nicodemos, então, vai na penumbra, ou seja, na noite, ele vai falar com Jesus Cristo. E ele chega para Jesus Cristo, estou falando com as minhas palavras, mas está escrito. Chega para Jesus Cristo e fala assim: eu percebo que você é filho de Deus, que você tem uma, um comportamento divino, vamos dizer assim. E aí ele pergunta como fazer isso, né? E Jesus Cristo chega para ele e fala: é preciso nascer de novo. É a primeira vez que se fala isso na Bíblia. É preciso nascer de novo. E aí o Nicodemos, ignorante sobre essa questão espiritual, apesar de todo o currículo dele, vamos dizer assim, e dinheiro, poder, etc., ele vira, como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Então não é no sentido material, carnal, é no sentido espiritual. E como nascer de novo? Eu vou dizer para vocês, né, o novo nascimento ele é a coisa mais simples que possa haver em termos de intelecto. O problema é o coração. Se eu amo, se eu amo querer ser filho de Deus, se eu tenho, geralmente as pessoas nascem por causa das dificuldades que ela tem. Então, na hora da dificuldade, solidão, na hora de ter um acidente, perder uma perna, ter um AVC, bater o carro, sei lá, qualquer desgraça que seja, aqui no nosso plano,
É a oportunidade que a gente buscar a solução em Deus. E aí você recebe na hora, se você for de coração procurar Deus, né, você recebe o Espírito Santo na hora. Porque é isso que eu testifico, isso aconteceu comigo.